Olá pessoal, voltando aqui, né, para a nossa primeira aula após a prova, né, e eu tinha ficado aqui devendo para vocês as últimas aplicações a respeito da integral, né. Hoje nós veremos as três finais, tá certo? Nós vamos começar falando do a área de uma superfície que a gente obtém como rotação em torno do eixo X. A gente já fez isso nas aulas anteriores, mas para o cálculo de volume. Então, a mesma ideia que foi usada lá pode ser adaptada aqui para fazermos o cálculo de área, né? Então, imagine que você tem uma superfície, agora eu estou falando somente da casca, tá bom? Só a superfície, eu não estou falando mais do sólido. Então vamos supor que você tenha uma função e nós vamos supor que essa função esteja estritamente acima do eixo x no intervalo de a até b, tá bom? É uma função contínua para todo x no intervalo a b. E aí nós vamos girar essa função, tá? Em torno do eixo x. Tá ok? Então veja que eu estou colocando aí somente o gráfico, não estou falando mais da região que compreendida como área, né? Não estou falando mais disso, estou falando somente desse tracinho aí. Imagina que você tem um arame, você vai dar um giro desse arame em torno do eixo X, e aí você vai formar uma espécie de vasilha, um objeto oco, tá certo? Girei em torno do eixo X, aí você obtém aí como fosse um pote aí que está na horizontal. E nós estamos interessados em saber qual é a área da superfície desse objeto. Veja que não estou falando das tampas, né, as duas laterais, à direita e à esquerda. Estou falando somente essa lateral, né, que compreende o corpo desse objeto. Tá bom? Então, a gente vai proceder basicamente da mesma forma que a gente fez para o caso dos volumes. Né? A gente vai dividir o intervalo AB em vários pedacinhos, tá certo? E aí eu vou imaginar um trapézio, tá certo? Vou pegar né? Em vez de considerar da outra vez, a gente considerou retângulos, né? Agora a gente vai considerar trapézios, tá certo? E uma pergunta que vocês poderiam me fazer é a seguinte: professor, por que agora o senhor está usando trapézios em vez de retângulos novamente? Né? É interessante essa pergunta e talvez seja bem complicadinho de entender a resposta. Veja, quando você está pensando na área do retângulo, né, usar o retângulo ou usar o trapézio, a diferença que há entre as áreas que você teria no caso de um trapézio e a área de um retângulo, essa diferença, como é que eu posso dizer? Ela é linear, tá certo? E quando você está falando na área do a área que vai ser criada quando você gira um trapézio e a área que vai ser criada quando você gira um retângulo, a diferença que há entre elas é quadrática, né? Eu tinha certeza que isso ia causar uma. Veja, o que quer dizer assim linear e o que quer dizer quadrático, né? De certa forma você já tem uma noção disso, mas eu estou falando da diferença entre as duas coisas. Quando você faz uma mudança de variável na integral, por exemplo, né, tem um momento que você tinha um x, você passou para uma variável u, então você vai ter que comparar em algum momento o dx com o du. Não é assim? Não fizemos isso na mudança de variável? Quando o dx e o du se relacionam de modo que um é o múltiplo do outro, então, por exemplo, fiz uma mudança de variável e o du é 3 vezes o dx. Tá certo? Veja, a diferença entre um e outro é uma constante multiplicando. Um é múltiplo de outro. Isso dizer que a relação que há entre os dois é linear. Tá certo? Quando é que a relação entre o dx e o dy é quadrática? Quando você fez uma mudança de variável
que a relação entre o dx e o du tenha um x ao quadrado no meio, ou um u ao quadrado no meio, relacionando os dois. Então a gente diz que a relação entre eles é quadrática. Então, por exemplo, fiz uma escolha e a mudança, perdão, a relação que há entre o du e o dx du é x quadrado dx. Tá certo? Então a relação que há entre eles é quadrática. Tá certo? Então, quando é linear, tanto faz você usar o U ou X. É o caso quando você está falando de volume, usar a área de um retângulo ou usar a área de um trapézio, a relação que há entre a diferença é linear. Então, tanto faz você usar um como o outro, o resultado que você teria é o mesmo. Já no caso de áreas, veja, quando você pensa dessa linha, né, de cima aí, que compreende o lado oblíquo aí desse trapézio, né? A relação que há entre ela e a base, que seria a base desse trapézio, a relação que há entre os dois é estabelecida pelo Teorema de Pitágoras. Eu não sei se vocês me acompanham. E aí é como você comparar a hipotenusa com um cateto. Tá, né? E qual a relação que há entre a hipotenusa e um cateto? É uma relação quadrática. Né? A hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, nesse caso, não é tanto faz. Eu posso usar o retângulo, que daria o mesmo resultado que eu vou obter usando o trapézio. Não é. Não é. Então, por isso que nesse caso, eu preciso falar do trapézio. Show? Bom, eu estou colocando aqui só para ser completo, não gosto de deixar nada sem explicação, mas se você não entendeu o porquê, não vai lhe fazer falta, eu só quero que você entenda o resultado que a gente vai obter. Né? A intenção aqui é encontrar uma maneira de dizer assim, ó, a integral serve para calcular essa área e é assim que funciona. Eu estou fazendo aqui a dedução. Se você não compreender a dedução, não precisa se preocupar não. Tá bom? Você só vai ter que, sei lá, engolir a seco que o que eu estou falando é verdade. Tá bom? Eu não gosto que as coisas sejam assim, mas paciência, né? Então veja só, quando você girar esse trapézio, eu estou falando do trapézio entendendo que vocês estão vendo ele aí, né? Eu destaquei ele aí nessas linhazinhas azuis, né? Essa fatia que está na vertical, né? A base dele é horizontal e em cima, acompanhando o gráfico da curva, você tem uma linhazinha que está inclinada. Esse é o trapézio que eu estou falando. Tá ok? Quando você girar isso, você vai obter uma espécie de tronco de cone. Tá bom? E aí, nós sabemos lá do segundo grau qual é a área de um tronco de cone, não é? Eu tenho quase certeza que nenhum de vocês vai dizer sabemos, né? Vai dizer sei. Então eu vou pedir agora licença para que a gente possa fazer esse cálculo aqui agora, né? Quem já sabe pode adiantar o vídeo e voltar lá na frente. Eu não sei dizer em quantos minutos que eu estou gravando agora, né? Mas pode adiantar essa parte de dedução do volume de um tronco de cone. Perdão, eu estou falando volume. Eu quero, na verdade, calcular a área do tronco de cone. Tá bom? Então, eu vou agora abrir um espaçozinho aqui e fazer essa dedução que muitos podem já ter visto lá no segundo grau, né? Então, suponha que você tem um tronco de cone, a base maior tem raio R2, a base menor tem raio R1 e a altura desse tronco é H. Então, a figurinha seria essa daí, ok? Para que eu consiga dizer a vocês, para fazer essa dedução, eu preciso das geratrizes, né? Opa, professor, que nominhos feios, eu não me recordo o que vem a ser isso. Bom, não precisa. A geratriz menor, né, seria a medida dessa inclinação que você tem aí no seu tronco de cone. Quanto equivale essa medida lateral que está inclinada aí? Eu estou chamando de G minúsculo, Gzinho. Tá bom? E vou precisar também
a geratriz do cone todo, né? O G grande. Né? O tronco de cone, ele compreende uma parte de um cone inteiro, não é isso? Não conheço a outra parte, mas ele foi cortado de um cone inteiro. Então, eu vou precisar desse Gzão, que seria a geratriz do cone completo, né? Que é a medida, a distância que há entre o vértice e o ponto lateral, né? Tanto faz aí à direita, à esquerda, ou qualquer ponto que você queira escolher na base, na borda da base do cone. Tá ok? Então veja, eu vou fazer aqui uma dedução e eu vou usar coisas assim bem básicas. Eu acredito que não vou estar forçando demais a mente de vocês, tá bom? Eu vou precisar que vocês se lembrem de 3 coisas, tá bom? Teorema de Pitágoras, semelhança de triângulos, tá bom? E por fim, regra de 3. São essas 3 coisas que a gente precisa para deduzir a área de um tronco de cone, tá bom? Então veja, eu vou passar uma linhazinha aí vertical para que vocês possam enxergar um triângulo retângulo, pequenininho, tá bom? A hipotenusa desse triângulo retângulo seria o G, a altura desse triângulo retângulo seria o H, e a base desse retângulo, né, seria a diferença entre o raio maior e o raio menor, ou seja, o R2 menos o R1. Preciso que vocês percebam isso aí, né? Dá pausa e tenta perceber que esse triângulo eu tenho todas as medidas dele, todos os lados eu conheço as medidas dele. E ele é retângulo, então eu posso usar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras me diz o seguinte, olha, a hipotenusa, que é o G, ao quadrado, é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tá certo? De forma que o G é a raiz quadrada dessa expressão que você tem aí. Pronto. Já sei a medida do Gzinho. Tá bom? Preciso agora a medida do Gzão. Para encontrar a medida do Gzão, eu vou botar aí na tela algumas letrinhas para que vocês percebam que temos 2 triângulos aí na tela. Um deles é o triângulo ABC. O outro triângulo é o triângulo QPC. Esses 2 triângulos são semelhantes. Eu acho que não preciso explicar o porquê, né? Todos os ângulos internos são iguais, né? Tá? E aí eu posso estabelecer uma lei de proporção. Eu vou estabelecer uma regra de proporção da seguinte forma, olha. A hipotenusa do triângulo maior, que é o AC, está para a base desse triângulo maior, que é o BC, da mesma forma que a hipotenusa do triângulo menor, é o QC, está para a sua base, que é o PC. Pronto. Agora você sai aí dando nome aos bois. A medida de AC é o G grande, o Gzão. A medida de BC é o R2. A medida de QC é G. E a medida de PC é R2 menos R1. Coloca tudo isso aí na sua sopa, né? E agora você vai tão somente deixar o Gzão sozinho. Para isso você pega o R2 que está embaixo, passa para o outro lado multiplicando, ele vai ficar em cima da fração. Eu coloquei o Gzinho um pouco à direita, né? Só para que você perceba que o Gzão ele é um múltiplo do Gzinho e a fração correspondente a esse múltiplo é o R2 sobre R2 menos R1. Ou seja, eu sei dizer quem é o Gzinho e sei dizer quem é o Gzão. Tá? Então já usei as 2 ferramentas que eu tinha dito que eram 3, né? Usei o teorema de Pitágoras, descobri o Gzinho. Usei semelhança de triângulos, descobri o Gzão. E agora eu vou usar a regra de 3. Sim, vou querer que vocês, por favor, percebam que quando você tem um tronco de cone,
e você abre ele, imagine que você tivesse, por exemplo, um chapeuzinho desses de aniversário, de palhaço, né? Um chapeuzinho cônico. Eu acho que todo mundo aqui já fez isso, né? Pegar o chapeuzinho e abrir. Quando você abre o seu chapeuzinho, você vai ter uma seção circular. A gente chama de setor circular. Tá bom? E aí, veja, como eu estou falando só do tronco de um cone, eu vou ter uma faixa que é parte de um setor circular. Essa faixa é o que eu gostaria de calcular a área. É a área do tronco do cone. Essa faixa que está destacada aí em azul. Nessa faixa eu já sei que o comprimento da parte maior é 2πr2, porque é o comprimento da base. A base é um círculo de raio R2, né? Quando você abre um círculo de raio R2, o comprimento dele é 2πr2. Essa outra faixa menor, essa linha curva menor, né, compreende a parte de cima do tronco, que é um círculo de raio R1 aberto. Né? Quando você abre um círculo de raio R1, o comprimento é 2πr1. O que eu sei mais a respeito desse setor circular? O comprimento do raio desse setor circular é G. Tá certo? E a largurazinha dessa faixa azul é Gzinho. Show? É tudo que eu sei a respeito. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a vocês que aceitem, não vou pedir, né? Eu quero que vocês compreendam, na verdade, que há uma lei de proporção entre o comprimento do arco e a área. Veja, não quero forçar muito aqui a cabecinha de vocês. Minha intenção qual é? Eu quero calcular o A1, que é a área aqui do tronco de cone, né? Vou precisar descobrir a área do A2, que é esse setor circular aí menor, está em branco, né? E vou calcular a área total, que é a área do setor circular maior. E quando eu souber o A2 e souber a área total, eu obtenho o A1 como sendo a área total menos o A2. Uma subtração. Tá bom? Mas, veja, qual é a regra de 3 que eu quero que vocês aceitem, né? Veja se faz sentido para vocês. Eu quero relacionar o arco, o comprimento do arco, com a área que está dentro desse arco. Tá bom? Então, esqueça esse setor circular que você tem aí na tela, esqueça. Pensem numa fatia de pizza qualquer. Pense numa pizza redonda de raio R. E aí você cortou da sua pizza um setor, tá? Então veja, a área dessa fatia é proporcional ao comprimento do arco, que compreende a beira desse setor, dessa fatia. Então veja, se a sua fatia tiver um arco de comprimento 2πr, significa que você tem a pizza toda. Compreende? O 2πr é o arco completo. Então, dentro desse arco completo está a área da pizza toda, ou seja, πr ao quadrado. Tá? Se você tem um arco de comprimento S, você vai ter uma área A, e se você aceitou o que eu estou falando, dá para estabelecer uma regrazinha de 3 entre essas medidas, o S e o A, que vai ser, né, 2πr dividido por S é o πr ao quadrado dividido por A, né? É a regra direta, proporcionalidade direta. Tá bom? E aí estabeleça qual é a relação que há entre Szinho e A. Tá? Você vai cancelar um π de um lado, com um π do outro, um R de um lado, com um R do outro, vai deixar o A na sua esquerda, o S na sua direita. Tá? Façam isso aí no lápis, tá? No papel. Você vai chegar à conclusão de que a área que está dentro de um setor circular que tem comprimento do arco igual a S, né? Basta você pegar o S, multiplicar pelo raio e dividir por 2, você vai ter a área. Tá certo? Então veja, como é que eu calculo a área do meu setor? Voltemos agora para o nosso setor que está aí na sua tela. Eu tenho o comprimento do setor total. Você tem o comprimento do arco, é 2πr2, e você tem o comprimento do raio, que é Gzão.
O setor A2, que é o setor menor, você tem também o comprimento do arco, 2πr1, e você tem o comprimento do raio, no caso vai ser G grande menos o G pequeno. Então, eu tenho como saber a área total, tenho como saber o A2. Vou calcular as duas coisas, tá? Começando pelo A2. Então, o arco é 2πr1. O raio é G menos G2. Então, arco vezes o raio dividido por 2, dá esse que tem na tela aí. Perceba que eu posso simplificar um 2 de cima com um 2 de baixo. Então, ficou somente πr1G menos G1. Vou fazer a mesma coisa agora para a área total. Quem é o arco da área total? 2πr2. Quem é o raio? Gzão, né? Multiplica um pelo outro, divide por 2. Então, cancela um 2 de cima com um 2 de baixo. Ficamos somente com πr2 Gzão. Quem é que vai ser a área A1, que é o que nos interessa, né? Vai ser a área total menos a área A2. Coloca aí a área total e a área 2 que a gente encontrou. πr2G menos πr1G menos G. Faz a distributividade aí no segundo termo. Você vai ficar agora com 3 termos. Perceba que o primeiro e o segundo tem um Gzão. Eu vou agrupar o primeiro com o segundo, botando o Gzão e o π em evidência. Tá? Então ficou π vezes G em evidência, R2 menos R1. O terceiro termo fica como estava, πr1G. O que eu vou fazer agora? Eu vou pedir a vocês que lembrem, se não lembrarem, volta o vídeo lá atrás um pouquinho e tentem recordar qual é o valor que a gente encontrou para Gzão. Para quem está com a memória ainda ligada, né, você vai lembrar que o Gzão é o R2 sobre R2 menos R1 multiplicado pelo Gzinho. Lembra? Então eu vou trazer o que a gente encontrou, eu vou trazer para cá. Então ficou, troquei o Gzão por R2 sobre R2 menos R1 Gzinho. Tudo isso para que você perceba que tem um R2 menos R1 em cima e um R2 menos R1 embaixo. Eu posso cancelar os dois. Ficamos somente com πr2G mais πr1G minúsculo. Então, nesses dois termos que restaram, você tem tanto um π como um Gzinho nos dois. Então, eu posso colocar em evidência e ficamos com πr1 mais r2G. E acabou-se. Está aí a fórmula, a área do tronco do cone. Né? A área do tronco do cone vai ser π, raio menor, raio maior, multiplicado por G. G, a geratrizinha lá, que a gente aprendeu a calcular. Acabou-se. Acabou-se. Uma coisa que é interessante, né? Eu fiz toda essa dedução aí, acredito que ninguém está gostando, mas eu como aluno teria gostado, porque lá no segundo grau, em geral, eles empurram isso na nossa garganta e não dizem de onde veio. Está aí o de onde veio. Mas uma coisa que eu não sabia e vim descobrir agora há pouco é o seguinte: se você pegar essa faixa azul e interpretar ela como se fosse um trapézio, é um trapézio circular, né? Um trapézio circular. Aí o nosso trapézio teria assim, a base maior 2πr2, base menor 2πr1 e a altura é o Gzinho. Se você aplicar a área do trapézio, dá exatamente isso aí que você tem na tela. Experimente aí. Como é que se calcula a área de um trapézio? Base menor mais a base maior, multiplica pela altura e divide por 2. Confere aí, bota no papel. Base menor, 2πr2. Mais base maior, 2πr1. Bota isso em parênteses. Multiplica pelo G e divide por 2. Tá, exatamente isso aí. Né? Só que assim, a área de um trapézio circular ser igual à área de um trapézio normal, né? Alguém tem que provar isso. Eu acho que tá provado em algum lugar que isso é verdade, tá? Mas eu não poderia fazer isso com vocês. Trago aqui somente como uma curiosidade, tá bom? Então, chegamos aonde a gente queria. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos voltar
o ponto onde a gente parou, né, que era calcular esse troncozinho de cone que está, como se dele está na vertical, ele não está deitado como era de se esperar, tá bom? Preciso que vocês identifiquem aí, nesse troncozinho de cone, quem é a base menor, quem é a base maior, tá bom? Então veja, eu vou colocar o seguinte, olha, aquelas mesmas, a base desse retângulo, desse trapézio, é, seria a altura do trapézio, é o delta xi. Só que essa altura não entra em lugar nenhum, né? Nós não precisamos dela. Ela vai aparecer de forma indireta, mas na fórmula não é necessário o delta xi. Tá? No intervalo tem o CI, tá? O ponto da frente a gente chamou de xi, o ponto de trás é o xi menos 1. Né? O que mais que a gente precisa? O raio menor vai ser a imagem do xi menos 1. F de xi menos 1 é o raio menor. O raio maior vai ser a imagem do xi, que seria F de xi. Show? Então, conseguimos detectar aí o raio menor, o raio maior. Precisamos do que mais? Da geratriz, né? Do Gzinho. Aí veja, eu quero que vocês percebam aí, ó, sem forçar muito a mente, que o Gzinho é a distância de A até B. Por isso que eu marquei aí o ponto A e o ponto B com as duas coordenadas. Tá bom? Porque vocês vão precisar lembrar como é que calcula a distância de dois pontos, né? Raiz quadrada, x menos, né? x1 menos x0 ao quadrado, mais y1 menos y0 ao quadrado. É assim que se faz o cálculo de distância entre dois pontos, correto? Se não fez, dá uma pausa aí e vai ver no outro vídeo como é que calcula a distância entre dois pontos. Então, veja, destaquei aí no A quem é o x e o y, no B quem é o x e o y, ou seja, abscissa ordenada. Você precisa lembrar aí a fórmula e jogar todo mundo nela. Então, vai ficar o xi menos 1 ao quadrado, mais f de xi menos f de xi menos 1 ao quadrado. O que eu vou fazer? Né? Eu vou botar o xi menos 1 quadrado em evidência. Posto em evidência, ele vai poder sair da raiz. E dentro vai ficar somente o 1 mais esse catatal que está aí, né? Perceba que o termo de cima está ao quadrado, o termo de baixo está ao quadrado, então eu posso colocar ambos num quadrado só, numa potência só. Então isso aí vai ficar dessa forma. Peço que vocês percebam que xi menos o xi menos 1 é o delta xi. Por isso que a fórmula ficou um pouquinho menor agora, tá? E o delta xi ele tem que aparecer porque mais na frente vocês vão passar um limite, assim, e nesse limite tem que ter o delta xi porque é com o que nós sabemos lidar, né? O delta xi ou o ci, essas coisas. Bacana? Então eu já sei quem é o meu Gzinho, sei quem é o raio menor, sei quem é o raio maior, então eu estou pronto para dizer qual é a área do tronco desse cone. Então vamos lá para a formulazinha. Qual vai ser a área? Né? Vai ser π, raio menor, mais o raio maior, vezes o G. Correto? Então, vocês devem estar se perguntando aí, professor, o que o senhor fez com os dois raios, né? F de xi menos 1 mais o F de xi. Né? Eu vou supor, esses dois caras aí, eles estão me atrapalhando. Quero que eles desapareçam daí de uma forma bacana para mim. Então eu vou supor que o F de CI esteja mais ou menos no meio. Isso não é verdade, estou cometendo um erro por aproximação. Tá bom? De modo que esse meu SI não é igual, ele é aproximadamente. Veja, como a área do cone, ele é exato, né? Mas como a área da minha superfície, né, ele é aproximado, né? Então, se esse F de CI ele está mais ou menos no meio,
de f de xi menos 1 e f de xi, significa que você faz a regrinha de ponto médio, né? O f de xi mais o f de xi menos 1 sobre 2 dá o f de ci. Então você deixa a soma, pega o 2 que está embaixo, passa para o outro lado multiplicando, você vai chegar à conclusão que f de xi menos 1 mais o f de xi é igual a 2f de ci. Por isso que está aí na sua tela um 2f de ci, né? Já fizemos isso para um momento aí anterior, onde você tinha o xi menos 1 mais o xi. E aí apareceu um 2ci. Eu estou fazendo a mesma coisa agora. Certo? Então, né, o que vem agora? Se o SI ele é aproximadamente isso daí, significa que a minha superfície total vai ser aproximadamente a soma de cada um dos SIs, né? E essa soma vai estar tão próxima da verdade, de ser exata, quanto menor for o meu particionamento. Ou seja, quanto menor forem os ΔXIs. Para isso acontecer, eu vou passar um limite. ΔX indo a zero. ΔX é o máximo dos ΔXIs. Né? Já fizemos isso aqui várias vezes. E eu quero que você perceba que o que está dentro desse parênteses, você tem uma raiz grandona, 1 mais um parentão aí grandão ao quadrado. Se o ΔXI está indo a zero, essa expressão que está entre parênteses é a derivada. Né? Então, esse limitão grandão gigante que você tem aí pode ser reescrito como um integral. Né? É a integral de 2π, eu coloquei o π na frente um pouquinho, f de x, raiz de 1 mais f' de x quadrado, dx. Pronto. Professor, não gostei dessa dedução sua, me embolei aí, muito comprida, muito chata, né? Então, você vai fazer o seguinte, o que eu preciso que você guarde na sua cachola é só essa fórmula aí. Meu esforço todinho foi para que você entendesse de onde veio, tá aí, tá? E de um jeito ou de outro você vai ter que guardar isso aí, porque não, essa dedução é muito longa para que você faça do pé para a mão. Não é aconselhável fazer isso. Então, você vai ter que decorar. Para a nossa prova, decorar. Quando você for usar na sua vida real, aí, na vida do cotidiano, você vai pegar o livro e abrir a página onde é que está a área da superfície, a fórmula é essa daqui, copia e faz o que você precisar fazer. É desse jeito que funciona. Show? Perceba que ao contrário das que nós tínhamos até aqui, essa é uma integral que inspira medo, né? Assim, tem uma raiz aí, e dentro dessa raiz tem uma expressão com derivada ao quadrado, tá? E de fato as integrais que surgem desse tipo de problema são integrais que na maioria dos casos são complicadas. Infelizmente eu não posso dizer aqui que são integrais fáceis, né? Eu posso me comprometer em um exercício na prova e tal a escolher uma integral, uma superfície cuja integral seja simples, tá? Mas assim, na vida real não é garantido que você vai ter resultados ou integrais com expressão simples. Em geral são integrais complicadas, infelizmente. Show? Decora aí, anota aí no canto, tá? A fórmula. Aceite, se não conseguiu entender o que eu fiz até aqui, que para calcular a área de uma superfície de rotação em torno do eixo X, né, a expressão é essa daí. Não vou deduzir aqui como seria se você fizesse a rotação em torno de um eixo Y. Vou deixar isso a seu cargo. Me comprometo a cobrar de vocês somente essa daí, tá? Em torno do eixo X. Mas tem a expressão, a fórmulazinha para você integrar quando quer girar em torno do eixo Y. Tá ok? Então, um exemplozinho. Suponha que você queira calcular a superfície de uma esfera de raio R, né?
Professor, é só isso a pergunta? Veja que não tem nenhum número aí, né? É, calcule a área de uma superfície, da superfície de uma esfera de raio R. Aí, a primeira coisa que você teria que pensar seria o seguinte: qual é a forma, qual é a função que eu devo girar em torno do eixo X de modo a obter uma esfera? Tá? Eu acho que não precisa um raciocínio muito profundo para que você perceba que eu vou ter que girar um arco de circunferência, a metade de uma circunferência de raio R. Se eu girar, eu obtenho a esfera. Tá? E qual é a equação de uma circunferência de raio R centrada na origem? Né? A equação é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r quadrado. E como eu preciso da função, você vai isolar o y. Quando você for isolar o y, você vai ter um mais ou menos raiz de r quadrado menos x quadrado, correto? Me acompanham? E aí, professor, o senhor está usando o mais em vez do menos. É, porque o mais me dá o trecho de cima da circunferência e o menos me dá a parte de baixo da circunferência. Ok? Então, vou girar essa função aí. Aí a próxima pergunta seria: quem é o A, quem é o B? O A é onde a curva começa, o B é onde a curva termina, para o meu interesse, né? Então, veja, nesse caso aí eu preciso do menos R até o R, né? Então, o que nós teremos? Como é que vai ficar? Né? A integral, já tenho a função, já tenho o A, já tenho o B, é só substituir na fórmula. Eu aconselho a vocês, antes de irem para a fórmula, vocês fazerem um pré-processamento das contas. Já levar para dentro da integral as contas já feitas. Então eu vou fazer aqui, em vez de ir lá para a integral agora, na minha integral vai aparecer 1 mais o f' ao quadrado. Então eu vou calcular o f' primeiro, vou elevar ao quadrado, vou somar com 1. Quando eu tiver isso pronto, aí eu vou para a integral. Tá? Isso é uma tentativa de tornar a integral mais simples. Mais simples, tá bom? Então veja só. Se a função é a raiz de r quadrado menos x quadrado, lembre-se que o r é uma constante. Quem é a derivada? Você vai usar a regra da cadeia, né? 1 sobre 2 raiz de r quadrado menos x quadrado vezes a derivada de r quadrado menos x quadrado, que vai dar menos 2x. Cancela o 2 de cima com o 2 de baixo. Ficamos com isso daí. O que você vai fazer agora? Vai elevar ao quadrado. Né? Quando você elevar ao quadrado, vai ficar x quadrado. E embaixo, a raiz vai desaparecer. Certo? Isso tem que somar mais 1. Então vai ficar assim, ó. 1 mais f' vai ficar 1 mais x quadrado dividido por r quadrado menos x quadrado. Vou pegar esse 1 mais essa fração e vou juntar tudo para ver se consigo simplificar alguma coisa. Então, faz aí o menor múltiplo comum, né, e tal, cancela quem der para cancelar, e aí você vai chegar à conclusão que 1 mais essa expressão aí vai ficar somente o r quadrado sobre r quadrado menos x quadrado. Professor, não entendi não porque o x desapareceu. Faça a continha aí no seu papel. Faça a continha que você vai ver que em cima vai ficar r quadrado menos x quadrado mais x quadrado. Cancelei o menos x quadrado com mais x quadrado. Ficou em cima só o r quadrado. Faça a conta. Eu para encurtar aqui, vou pulando algumas coisas. Mas você, onde der galho, dá uma pausa e faz a conta. Tá bom? Pronto. Agora estou apto a ir para a minha integral. Como é que diz lá a integral? A superfície, né, vai ser a integral de a até b, menos r até r, 2π f de x, raiz de 1 mais f' quadrado. Já tenho 1 mais o f' quadrado, vou colocar isso aí na minha sopa. 2π, o f de x é raiz quadrada de r quadrado menos x quadrado, né? Raiz quadrada desse, né, de 1 mais f', já trouxe aí o r quadrado sobre r quadrado menos x quadrado. Perceba que essa raiz grandona aí, eu posso transformar ela em duas, né?
A raiz da fração é a fração das raízes. Então vai ficar raiz de r quadrado dividido por raiz de r quadrado menos x quadrado. Então vai ficar um raiz de r quadrado menos x quadrado em cima, raiz de r quadrado menos x quadrado embaixo, você vai cancelar um com o outro, vai ficar somente a raiz de r quadrado, que é r. Na verdade, módulo de r, só que r é positivo, módulo de r é r. Então, isso aí vai se reduzir somente a 2πr dx. Perceba agora que o 2, o π e o r são constantes, eu posso colocar fora. E eu fiquei com essa integral aí, bacaninha. Integral de dx é x, certo? De menos r até r vai dar 2r. Então, o que vai sobrar nessa brincadeira aí vai ser o 4πr ao quadrado, né? Conforme vocês viram lá no seu segundo grau, né, no ensino médio, que essa seria a fórmula para calcular a área de uma esfera. Show? De onde é que veio? Vem daí, tá? Você pode chegar agora em casa e dizer para o irmãozinho lá de 8 anos, agora eu sei de onde é que vem, sei fazer sozinho. Né? E você pode usar essa ideia para outros objetos, tá bom? Bom, bola para frente. A nossa segunda aplicação de hoje é o comprimento de arco. Né? O que é o arco? O arco, imagine que a sua curva seja um arame e eu quero medir o comprimento desse arame. Né? Só que eu não tenho essa possibilidade de desamassar e passar uma régua e ver qual é o comprimento. Então a gente vai ter que medir sem desamassar mesmo, na forma de uma curva. Nós vamos proceder da mesma forma que a gente fez aí em outros momentos. Como foi? A gente subdividiu o intervalo AB, uma partição, e aí eu vou pegar para cada ponto da minha partição, eu vou calcular a imagem, de modo que essas bolinhas azuis aí representam as imagens de cada um dos xis. Tá bom? E né, eu vou imaginar uma linha poligonal ligando cada uma dessas bolinhas. Se eu conseguir medir o comprimento dessa poligonal, eu terei uma aproximação da minha curva, do comprimento da minha curva. Tá bom? Então, o que eu vou fazer é simplesmente medir a distância de cada uma dessas bolinhas para a sua próxima, né, e tentar obter uma expressão para isso. Aí vocês se lembrem, a gente já fez aqui, essa base aí é o ΔXi, o ponto que vem na frente é o xi, o ponto que vem atrás é o xi menos 1. Você calcula a imagem de um, a imagem do outro, você terá o ponto AB. E aí o comprimentozinho, que eu chamar de S minúsculozinho, é a distância de A até B. Já fizemos isso aqui, quando a gente foi calcular o Gzinho. A expressão é exatamente a mesma, porque se trata da mesma coisa praticamente. Vai ser essa raiz quadrada, você vai botar em evidência, vai colocar para fora da raiz, né? Vai chamar a atenção que o xi menos i menos 1 é o ΔX, e ficamos com essa expressão. E agora eu vou somar tudo. Né? O meu S será aproximadamente a soma dos SIs. Trago aquela expressão para cá, vou passar um limite, e aí você vai chegar à conclusão que esse limite é uma integral. Veja, essa integral é bem parecida com a integral da área de superfície. Né? A mesma raiz, a mesma expressão que tem dentro, a diferença é que nós não temos aqui o 2π f de x. Então, com o 2π f de x, é a área da superfície. Sem o 2π f de x, somente a raiz, aí você tem o comprimento do arco. Tá certo? Acabou-se. Tá bom? Eu vou colocar aqui um exemplo. Professor, a fórmula tem que decorar? Não tem outra maneira de ofertar, não. Tá bom? Então, veja. Suponha que você tem uma curva. Essa curva foi dada aí na forma de uma equação. E o cara marcou dois pontos nessa curva, né? O ponto 1,1 e o ponto 4,8. E ele pede que você calcule o comprimento da curva saindo do ponto 1 até chegar no ponto 4,8. Então, se você fizer um desenhozinho, a sua curva vai ter esse desenho aí, tá?
E observe que eu preciso de uma função, viu? Tem que ser função, ou seja, o y em função do x. Como o y quadrado é igual a x ao cubo, você vai pegar o y, vai passar esse 2 para o outro lado, vai ficar raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de x ao cubo. O sinal de mais me dá o trecho que está acima do eixo x. O sinal de menos me dá o trecho que está abaixo. Como os dois pontos estão acima, eu vou pegar a curva vou pegar a expressão com sinal positivo. Show? Ou seja, o y é igual a raiz de x ao cubo no trecho que vai do ponto 1 até o ponto 48. Beleza? Aí vou proceder da mesma forma. Qual é o roteiro? Vou calcular a derivada, vou somar mais um e quando eu tiver isso pronto eu levo para a minha integral. Bacana? Então veja, escrevi na forma de expoente para que você perceba que a derivada, né, o 3 meio desce, em cima vai ficar 3 meio menos 1, 3 meio menos 1 é meio, x elevado a meio é a raiz de x. Tá? E aí o próximo passo é 1 mais f' quadrado, então vai ficar 1 mais, né, 9 quartos de x. Leva isso para a sua integral. Lembra aí, vai ser a integral de a até b. O a é onde começa o valor de x, né, do que está abaixo da curva, no caso é 1. O b é o valor de x, o último ponto abaixo da curva, que é 4. Raiz de 1 mais f' quadrado dx. Então, isso vai ficar essa integral aí. Não vou fazer essa integral. Usa uma substituição. Chame u de 1 mais 9 quartos de x. Calcule o du e veja aí quais são os seus novos extremos para essa nova variável. Tá bom? E aí a integral vai dar uns númerozinhos desagradáveis, viu? A resposta para isso aí, se você fizer direitinho, é esse catatalzinho que está aí. Tá bom? Professor, na aula eu posso usar calculadora, sei o que? Pode. Agora veja só um pequeno detalhe. A resposta que você está vendo aí na sua tela, ela é exata. Tá certo? Ela é exata. Se você usar a calculadora, você vai pegar e vai me dar uma resposta aproximada, porque essa conta aí vai ter infinitos pontos, infinitas casas decimais infinitas casas decimais, e você vai ter que truncar aí em duas, em três, em quatro, então, ou seja, você está me dando uma resposta aproximada. Então, sua resposta não é exata, logo, sua nota não é a nota completa. Tá bom? A nota completa é para a resposta exata. Tá? Não se preocupe não que eu vou tirar somente 1/10 ou 2 de cada ocorrência. Tá bom? Eu prefiro que você me dê a resposta da forma como está aí. Tá? Sem casa decimal e tal. Casa decimal somente quando for extremamente necessário. E quando for eu vou dizer, ó, use, eu prefiro assim. Mas em geral, não é necessário que você coloque na forma numérica, na forma de casas decimais. Show? Pronto, acabou-se. Vamos só para a nossa última aplicação de hoje. Assim, em geral, isso aqui não é colocado somente como uma curiosidade, né? Mas responde a uma pergunta que talvez vocês não tenham feito, mas seria bom se fazer. Eu vou dizer qual é a pergunta daqui a pouco. Suponha que você tem um sólido e esse sólido você não tem uma expressão para representar a função que poderia gerar ele na forma de uma rotação ou sei lá. Na verdade, você não consegue obter esse sólido como rotação de nada. Mas suponha que você sabe o seguinte: aí você pegou e observou que todos os cortes que você fizer nele, tá? Então imagina que você pegou esse sólido, colocou ele alinhado com o eixo X, e aí você está fazendo cortes perpendiculares ao eixo X. Tá bom? E aí você percebeu que todos os cortes têm sempre o mesmo desenho. Muda o tamanho, mas tem sempre o mesmo desenho. Tá certo? Pensem aí
Que tipo de objeto acontece isso? Né? Um cone, por exemplo. Um cone acontece isso, né? Você pegar um cone, botar ele na horizontal, todos os cortes que você fizer nele, você vai obter um círculo. Né? O que muda é o tamanho, o raio desse círculo, mas todos os cortes são um círculo. Ah, professor, mas o cone eu consigo obter ele como rotação. É verdade. Tá? Qual seria um outro objeto que eu não consigo obter como rotação, mas todos os cortes têm sempre o mesmo formato? Conseguem imaginar? Assim, da sua vida como engenheiro, o que poderia aparecer com essa característica? Eu estou tentando aqui fazer com que vocês pensem nas pirâmides. E pirâmides não somente pirâmides com base quadrada, pirâmides com qualquer base. Os prismas, né? Os prismas, todos eles têm essa característica. Tá bom? E aí vamos supor que você não sabe, não tem uma função que represente esse sólido como rotação e coisa e tal, mas suponha que, ó, professor, no ponto onde eu cortar, eu sei dizer a área. Então vamos supor que eu estou numa posição aqui, o x é 2, eu sei dizer a área quando o x for 2. Quando for 3, eu também sei dizer qual é a área desse corte. Ou seja, em qualquer seção que você fizer o corte, eu sei dizer a área. Então, se isso for verdade, se você estiver nessa situação, você pode usar a ideia de integral novamente. Tá? Como é que eu vou fazer a ideia de integral? Eu vou fatiar o meu sólido, vou colocar distâncias desse fatiamento, delta x e y, como a gente fez. E aí, veja o volume dessa fatia. Eu poderia dizer, ó, é a área da base vezes a altura. Ah, professor, mas o cortezinho mais na frente não vai ter outra medida para a minha área? Ou aumentou ou diminuiu? Sim. Mas se o corte for bem pertinho um do outro, eu posso dizer que a forma ela mudou pouco de tamanho e vamos dizer que seja basicamente igual. Aí você escolhe o A menor ou A maior, aí você está cometendo um erro. Né? Você está fazendo por aproximação. Tá bom? Então seria a área da base vezes a altura. Como a gente fez para os discos. Aí aqui eu estou chamando de método das fatias, porque as nossas fatias não são discos, mas são fatias. Tá certo? Tem um formato qualquer. Então seria a área da base vezes a altura. E aí para eu ter o volume total, seria aproximadamente a soma de cada um desses volumezinhos. Coloca isso usando a expressão do VI que a gente obteve. Passa o limite. Então isso me dá uma integral que vai ser o A de x, ou seja, eu estou chamando de A de x a área na posição x, no corte x. Se você sabe fazer isso, então a integral seria a integral de A de x dx. Tá ok? Ah, professor, mas isso aí não acontece na vida real, nunca vai acontecer eu de ter um sólido nesse formato. Veja, suponha que você tenha uma pirâmide. Eu vou fazer o da pirâmide porque assim, você procure no livro de cálculo, você não vai encontrar. Por acaso eu encontrei um que tem, mas assim, é raro você encontrar um livro de cálculo que dê o volume da pirâmide. Tá certo? É raro. E todo mundo sabe que a pirâmide tem uma fórmula para o volume, mas ninguém diz de onde é que veio. Tá? Veio daí, veio desse método das fatias. Então veja, suponha que você tem uma. Eu vou fazer com uma pirâmide de base quadrada. Tá? Suponha que você tem uma pirâmide de base quadrada. Esse quadrado tem lado L, L qualquer, né, positivo, e uma altura H. Estou pensando numa pirâmide reta, né, certo? Só que isso vale para qualquer pirâmide, sendo reta ou inclinada, e qualquer base. Não é válido só para base quadrada, qualquer base poligonal. E digo mais, se você pegar em vez de uma base poligonal, você pegar uma curva fechada, vale também. Vale também. Agora vale assim, desde que você saiba que em cada corte você sabe calcular a área do corte. Tá bom? Aí eu vou pegar essa pirâmide e vou colocar ela deitadinha. Vou colocar ela na horizontal.
Vou pegar o biquinho dela e vou fazer coincidir com o zero do eixo x. Veja, tá aí a figura. Tá? Então significa que o quadrado, que é a base da pirâmide, ele está na posição H, né, do eixo x. Né? Porque a altura da minha pirâmide é H. Certo? Aí a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: será que nós sabemos, para um x qualquer, entre 0 e h, dizer qual é a área desse quadrilátero aí, desse quadrado? Vai ser um quadrado, né? Eu acho que ninguém discorda. Qual é a área desse quadrado aí? Supondo que eu só estou lhe informando o x. Ó, fiz o corte aqui no ponto x. Tem um quadradozinho. Quero que você me diga qual é a área desse quadrado. Significa que, para dizer, já que você sabe que é um quadrado, você precisa saber qual é o lado desse quadrado. Se você souber qual é o lado, a área vai ser o lado ao quadrado. Tá? Aí eu vou explorar vocês mais uma vez e vou querer que vocês lembrem de novo. A gente vai usar aqui novamente semelhança de triângulos. Olha, se você fizer um corte paralelo ao plano XY, tá certo? Você vai ficar com esse. Você tem um triângulo aí, que está desenhado com as linhas azuis, né? E eu desenhei com a linha rosa o local onde seria o corte do retângulo em rosa. Tá certo? Aí veja, a distância da linha rosa até o eixo Y é x, porque foi o local onde você deu o corte. A distância da base até o eixo Y é o h, porque é a altura da pirâmide. O comprimento da linha rosa, que está na sua vertical, seria S, que é o lado que eu quero descobrir. Correto? Significa que do eixo x para cima é S sobre 2. Tá bom? O comprimento ali do triângulo azul, da base do triângulo azul, seria L, porque L é o lado do retângulo, perdão, o lado da base, né? Quadrada. E aí do eixo x para cima, L sobre 2. Aí você vai estabelecer uma regra de proporção entre dois triângulos. Tá bom? Não coloquei as letrinhas aí, mas eu acho que dá para você sacar de quais triângulos eu estou falando, né? A origem, né, e o lado S sobre 2 formam um triângulo. A origem e o lado L sobre 2, e essa hipotenusa grandona aí, forma outro triângulo. Então, o L sobre 2 está para H, assim como o S sobre 2 está para X. Me acompanharam? O que você vai fazer agora? Deixa. O que eu quero descobrir aí? O S? Deixa o S sozinho. Então, você vai passar, faz o cruz credo aí e faz direitinho aí que você vai chegar à conclusão que o S é L vezes X sobre H. Vejam, quem é o L? É o lado da base. Quem é o H é a altura da pirâmide. E quem é o X é a posição que você fez o corte. Ou seja, eu consigo dizer o S. Digo quem é o X, que eu lhe digo quem é o S. Tá bom? O S vai ser X vezes o lado vezes H. Ou dividido por H. De forma que a área é S ao quadrado, como eu disse. Não é isso? E aí você pega o seu S, traz a expressão que você conseguiu, eleva ao quadrado, vai ficar essa criatura aí. Tá? Eu separei o que é constante do que é variável. Né? O L sobre H são constantes conhecidas e o X é a variável, né? A posição do corte, que eu só vou saber quando você, né, disser onde vai ser o corte. Então, e aí você vai usar agora a descoberta que nós fizemos. Que se eu sei a área de cada um dos cortes, então é só integrar isso aí tudo, né? A de x dx, de A até B. Quem é que vai ser o meu A? É onde começa o primeiro corte, né? No zero. O B é o último corte, é lá no H. Né? Então essa integral vai ficar assim, ó. Integral de 0 a H, L sobre H quadrado, x quadrado dx. Você vai colocar as constantes para fora. Você ficou só com a integral de x quadrado. A integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3. Você vai substituir no H, vai substituir no zero. Perceba que no zero dá zero. Então, essa integral aí, o resultado dela é somente h ao cubo sobre 3.
Façam. Façam aí no lá. Eu vou já colocar o resultado da integral, tá? Mas vocês façam. Então, vai ficar assim, ó. Né? Esse h ao cubo pode cancelar com o h quadrado que aparece aí no primeiro parênteses. Então, o resultado vai ficar... Eu reordenei aí para ficar exatamente igual à fórmula que vocês têm lá no ensino médio. É 1/3 da área da base vezes a altura. Tá bom? Aí, veja, eu falei área da base porque essa forma, ela, se você pegar um outro formato, dá para você provar também. Não vou fazer aqui porque o meu vídeo já alcançou o topo, né? Mas ela se confirma para qualquer outro formato que você possa dar para a sua base, seja ele poligonal, seja ele curvo. Então, e a pirâmide, seja ela reta, ou seja, perpendicular, ou seja ela inclinada. Tá? Sempre vai dar 1/3 da área da base vezes a altura. É um negócio fantástico, tá bom? E a dedução vem do método das fatias, não tem para onde correr. Show? Ficamos por aqui. Um grande abraço, fiquem todos com Jesus, tá? E todo mundo em casa, álcool em gel aí na mão quando for sair, tá? Uma máscara, tá? Todos com Deus. Um abraço.